Bom dia! Hoje são 10 de maio de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série com duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, a linha editorial dela é em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, de capa a capa, a linha editorial dela é a favor do Lula, a favor do PT. Correto? Muito bem. Estou aqui comparando as duas e agora analisando somente a Carta Capital. E por quê? Porque ela elogia o Lula, né, e elogia o PT. Este vídeo aqui não é sobre política, e sim sobre repercussão jurídica do caso Lula. Entendeu? Não faço vídeos sobre política. A política brasileira me causa ânsia de vômito. Portanto, não faço vídeo sobre política, não comento sobre política, não me faz bem. O caso aqui é o caso Lula com repercussão jurídica. E aí eu tenho que analisar a revista Carta Capital, porque é ela que faz críticas ao Poder Judiciário no caso Lula, correto? Muito bem. Estou aqui mostrando textos de jornalistas da Carta Capital. E estou aqui analisando se eles estão em consonância com a realidade dos fatos. Não é isso? E estou mostrando aqui uma análise imparcial e uma análise fundamentada. E tem que ser fundamentada, senão eu não faria vídeo, correto? Então vou mostrar aqui mais um trecho do André Barrocal. O André Barrocal, ele é repórter da revista Carta Capital. Ele mora aqui em Brasília. Não conheço, nunca ouvi falar. Eu vi aqui o nome dele na revista Carta Capital. Ele escreve para cá. E muito bem. Então vou mostrar aqui mais um trecho da matéria que está aqui, ó, nas páginas, né, ó. A glória da chicaneira. Aí está. Quem escreveu isso aqui foi o André Barrocal, correto? E mais um vídeo aqui analisando um trecho dessa matéria, certinho? Ele coloca aí, ó, a glória da chicaneira. Ele chama a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, de chicaneira, de trapaceira. A glória aqui é porque o Lula foi preso, não é? Naquele HC de Lula. Muito bem. Então vou mostrar aqui mais um erro do jornalista André Barrocal. E faço isso com educação e, óbvio, com fundamentos, que é mais importante, correto? Então vamos aqui analisar onde está o erro dele. Certinho? Vamos aqui. Carta Capital, dia 18, não é? De abril de 2018. Na página 18, o André Barrocal escreve o que está aqui, correto? Veja o que ele escreve. Novamente ele vem aí com aquela raiva, né, da ministra Carmen Lúcia. Ele diz assim: Carmen, que é a Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Carmen candidata-se a uma carapuça jogada pelo juiz Ricardo Lewandowski no dia do julgamento do habeas corpus lulista. Ao votar a favor do petista, disse que esses magistrados, que hoje tanto falam de combate à corrupção, nem sempre emprestam a mesma ênfase a outros problemas igualmente graves, tais como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego,
o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal. Correto? Muito bem. Eis aí o trecho do André Barrocal. O que é isso aqui, gente? O que o André está fazendo? Ele está aqui fazendo uma alusão, uma referência às palavras do ministro Ricardo Lewandowski no dia do julgamento do habeas corpus do Lula, correto? Ele está dizendo aqui que o ministro Ricardo Lewandowski, naquele dia em que votou a favor do Lula, ele pronunciou, o Lewandowski, o que está aqui. Não é isso? Ele pronunciou o que está aqui. E diz o jornalista da Carta Capital, André Barrocal, que isso aqui, esse discurso do Ricardo Lewandowski, pegou aqui a ministra Carmen Lúcia como uma carapuça. Veja aqui, carapuça. Isto é, ele aqui colocou a ministra Carmen Lúcia numa situação difícil, numa armadilha, diz aqui o André Barrocal. Vou ler de novo. Carmen candidata-se a uma carapuça jogada pelo juiz Ricardo Lewandowski, entendeu? O André Barrocal, mergulhado no fanatismo político dele, petista ferrenho, ele diz aqui, repito, que o ministro Ricardo Lewandowski deu uma rasteira na ministra Carmen Lúcia, pronunciando o que está aqui. Isto é, o Ricardo Lewandowski disse ali, naquele julgamento, não é? Que os ministros do Supremo Tribunal Federal, esses magistrados, ministros, né, e juízes de direito, diz aí o Lewandowski, esses juízes de direito, eles tanto falam de combate à corrupção, né, mas nem sempre eles empregam a mesma ênfase a outros problemas sociais aí brasileiros, correto? O Ricardo Lewandowski, repito, está dizendo aqui que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que os magistrados, juízes de direito, que se preocupam tanto com a corrupção, eles não empregam essa mesma ênfase a outros problemas brasileiros, tais como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal, correto? E diz o André Barrocal que o Lewandowski jogou isso aqui na cara de todos os ministros ali. Realmente, o André Barrocal realmente está mergulhado no fanatismo político. Porque o que o Lewandowski diz aqui, gente, o que ele diz aqui, nada tem a ver com o poder judiciário. E outra coisa, se você aqui pesar uma coisa com outra, a ministra Carmen Lúcia, ela está muito mais preocupada com esses problemas sociais que existem aqui no Brasil do que o próprio Ricardo Lewandowski. Pegue a história da ministra Carmen Lúcia, pegue a história dela de vida e pegue a história do ministro Ricardo Lewandowski. E você vai comparar que a ministra Carmen Lúcia está muito mais preocupada com esses problemas sociais brasileiros do que o próprio ministro Ricardo Lewandowski. Está muito mais preocupada com isso. Por exemplo, um exemplo aqui. A ministra Carmen Lúcia, ela dirige o próprio carro dela para ir ao tribunal. Não sei agora com essa pressão aí, mas ela dirige o próprio carro dela.
ela não tem motorista, ela dispensou o motorista do Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Ricardo Lewandowski, ele é levado do Supremo Tribunal Federal para sua residência aqui em Brasília por meio do motorista do Supremo Tribunal Federal. Dinheiro gasto pelo povo. O Ricardo Lewandowski, ele vai para a residência dele, não dirigindo o carro. O motorista leva, pago pelo Estado. A Carmen Lúcia, ela dirige o próprio carro. Por aí você já vê que a ministra Carmen Lúcia está muito mais preocupada com os problemas sociais brasileiros do que o Ricardo Lewandowski. Então, o Ricardo Lewandowski não armou aqui uma carapuça para a Carmen Lúcia. Nunca. E veja a história de vida dela e veja a história de vida do Ricardo Lewandowski. Compare os dois para você ver. Ela está muito mais próxima dos problemas sociais brasileiros do que o próprio Ricardo Lewandowski. Correto? E assim os outros ministros, e assim muitos juízes. Eu conheço um juiz aqui em Brasília, um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, juiz de direito. Ele também dispensa motorista, ele dirige o próprio carro dele. E outros não. A regra é motorista particular ali, pago pelo Estado para levar os juízes. Esse juiz de direito que eu conheço aqui em Brasília, ele também não usa motorista do Estado. Olha aí. Então não é isso aqui que o Lewandowski está dizendo. O Lewandowski aqui, ele jogou isso aqui, mas isso aqui não é do campo do Poder Judiciário. Não é. Ele jogou isso aqui uma forma de apenas ênfase no discurso dele. Mas isso aqui, essa preocupação com avanço, desemprego, educação e tudo, não compete aos juízes de direito. E aí está o problema do André Barrocal. E vou explicar por quê. Veja, aqui no Brasil, o Brasil é uma república, não é isso? Federativa. São 3, gente, os poderes da república hoje aqui no Brasil, não é isso? Hoje, não é? Porque no tempo do Brasil Império, havia outro poder, o poder moderador, que era o poder do imperador, não é? Muito bem. Então hoje, gente, entenda isso aqui. Hoje nós temos poderes da República, três poderes, não é isso? 3 poderes. O poder legislativo, o poder executivo, correto? E o poder judiciário. São 3 poderes diferentes, não é? São 3 poderes diferentes. O poder legislativo, a marca dele, o que é? É fazer leis. O poder executivo, a marca dele qual é? É executar. E o poder judiciário, a marca dele qual é? Analisar casos concretos. Correto, gente? Analisar casos concretos. Então, cada poder desse tem sua competência. Correto? Tem sua competência. Muito bem? Veja aqui no discurso do ministro Ricardo Lewandowski. Ele diz que o Brasil está repleto de problemas, não é isso? Nós temos aí nossos problemas sociais gravíssimos. E ele diz, igualmente graves, como a corrupção. Correto? E é verdade. E ele diz, dá exemplos aí, quais são esses problemas graves aqui no Brasil, igualmente graves em relação à corrupção. Aí ele diz, a exclusão social, olha aqui, a exclusão social, não é isso? O lamentável avanço do desemprego, o sucateamento da saúde pública, não é isso? E também aí a educação estatal deplorável, não é isso? Muito bem. Ora, no fundo, os ministros aqui, os magistrados, a referência feita pelo Ricardo Lewandowski, entenda, os magistrados aqui,
Ele diz que os magistrados não emprestam a mesma ênfase a esses problemas. Mas sabe por quê? Os magistrados não emprestam a mesma ênfase a esses problemas sociais como estão prestando ao combate da corrupção? Por uma razão bem simples. Por uma razão bem simples. Porque esses magistrados aqui, eles nada têm a ver com a exclusão social, com o desemprego, com o sucateamento da saúde pública e com o esfacelamento da educação estatal. Eles não têm nada a ver com isso. Por quê? Porque esses problemas aqui, cara, esses problemas aqui, tais como exclusão social, desemprego, sucateamento da saúde pública e o esfacelamento da educação estatal, esses problemas nada têm a ver com o poder judiciário, onde estão os magistrados. Tem a ver com o poder executivo e com o poder legislativo. O poder executivo está aqui. Exclusão social. Você encontra esse problema no poder executivo. Você encontra o desemprego, é problema do poder executivo e não do poder judiciário. O sucateamento da saúde pública é problema do poder executivo e não do judiciário. A educação, o esfacelamento da educação estatal é problema do poder executivo e não do poder judiciário. Entendeu, gente? Exclusão social, desemprego, saúde pública e educação são políticas aí executivas, políticas do executivo. É o problema do poder executivo. E aqui, presidência da República. A presidência da República. Dinheiro aqui que não é destinado a essas áreas aqui. Correto? As soluções para esses problemas aqui, gente, exclusão social, desemprego, saúde pública e educação, as soluções não passam pelo Poder Judiciário, porque não compete a ele. Não compete. Logo, os magistrados não têm responsabilidade alguma pela desigualdade social, pelo desemprego, pelo sucateamento da saúde pública, pela educação aí, da educação péssima que nós temos aqui no Brasil. Não é culpa do Poder Judiciário, não é culpa dos magistrados, e sim de Executivo, Presidência da República e de Legislativo, leis favoráveis a acabar com esses problemas brasileiros. Entendeu, gente? Então, o André Barrocal, mais uma vez, comete um erro, dizendo que o ministro Ricardo Lewandowski deu uma rasteira na ministra Carmen Lúcia, dizendo que os magistrados não se preocupam tanto com os problemas sociais. Claro que se preocupam, mas a solução desses problemas sociais não cabe ao Poder Judiciário, e sim aos poderes legislativo, fazendo leis para acabar com essas desigualdades, e o Poder Executivo, a Presidência da República, o presidente destinando mais verbas para essas áreas aqui. Entendeu, gente? O Poder Judiciário, os magistrados, só atuam nos casos concretos. Quando alguém comete um crime e ele é provocado. Quando alguém comete um crime e o Poder Judiciário é provocado, alguém entra ali com a ação, o Ministério Público, por exemplo, aí é que o Judiciário vai analisar cada caso concreto. Entendeu, gente? Vai analisar cada caso concreto. Então, não compete ao Judiciário, não compete aos magistrados resolver o problema da exclusão social, do desemprego, da saúde pública e da educação. Não compete. O André Barrocal não sabe fazer esse discernimento aqui que estou fazendo. Entendeu, gente? Aqui está a verdade.
correto? Esse discurso aqui do Lewandowski é apenas um discurso que não condiz com a realidade do Poder Judiciário, correto? Não condiz com a realidade do Poder Judiciário. Certinho, gente? É isso aí. A verdade tem que ser dita, tem que ser explicada, né? É o que eu digo. Quando você se deparar com uma revista qualquer, seja ela Época, seja ela Veja, seja ela Carta Capital, quando você se deparar com um vídeo aí de algum jornalista falando sobre sentenças judiciais, certo? Criticando o Poder Judiciário, tenha muito cuidado, pegue isso aí, estude bastante e com uma análise crítica, uma visão crítica, aí você vai chegar perto da verdade. Porque se você ler um texto de um jornalista qualquer e acreditar nisso, você será facilmente enganado. Entendeu? A verdade tem que ser dita, correto? Então, mais um vídeo e vamos para o próximo. Muito obrigado.